Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. E nesta videoaula vamos estudar a passagem que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Um versículo muito conhecido e analisar de fato se esse versículo bíblico fala com os ímpios como estamos acostumados a ouvir. Então, amados, desde já eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e notificações, marca a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos começar essa aula lendo a passagem que está em Apocalipse no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo é muito usado para evangelizar os ímpios. Mas será que esse versículo fala mesmo com os ímpios? Ou fala com uma parte da igreja? Então é isso que vamos analisar agora. Apocalipse 3, capítulo 20, está totalmente ligado ao capítulo 2, versículo 1. Ou seja, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esses dois versículos faz parte do estudo das 7 igrejas da Ásia Menor. Temos no nosso canal esse estudo, eu vou deixar aí, clica aí na descrição, vai estar o link. E você que ainda não assistiu, dê uma olhada para que você possa entender melhor. Em outras palavras, o capítulo 2, versículo 1, em outras palavras, quer dizer assim, vamos aqui analisar esse versículo, para que a gente possa entender. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Anjo aqui é mensageiro. A palavra anjo do grego é mensageiro. Então, escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor. Isto diz aquele que tem na sua destra. Esse aqui é Jesus. Aquele que tem na sua destra, em outras versões, vai estar na sua mão direita as 7 estrelas. Estrelas significa anjos, pastores e também significa demônios. Só que aqui as 7 estrelas são os pastores que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais são as igrejas. Então vamos lá. Em outras palavras, quer dizer, Jesus tem na sua mão os pastores e anda no centro da igreja. Olhe bem, no primeiro século, ou seja, no começo, Jesus era o centro da igreja. Isso significa que a igreja no começo era cristocêntrica. Mas no final dos tempos, a igreja deixa de ser cristocêntrica para se tornar uma igreja antropocêntrica. Então vamos ler novamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então veja bem, amados, nós temos aqui 2 versículos, um depende do outro para entendermos isso. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, ela representa todo o período da graça. Então nós vamos falar aqui da primeira igreja e da última igreja. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a qual lemos, e a segunda é a igreja de Laodiceia. Então, na igreja de Éfeso, no primeiro século, a palavra vai dizer que Jesus ele tinha em suas mãos os pastores e ele estava no meio das igrejas. Que 7 igrejas da Ásia Menor vai representar todas as igrejas. Mas no final, o que é que o texto vai mostrar aqui? É um texto profético. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 20. Aqui a palavra vai falar a igreja de Laodiceia. Olha o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, esse texto é um texto muito usado para
evangelizar. E não é errado. Não é errado. A palavra diz, amado, que eis que estou à porta e bato, abre a porta do teu coração para Jesus entrar, te libertar. Mas do ponto de vista aqui, do contexto, essa passagem é totalmente diferente. Quando o texto diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, olhe bem, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Então, aqui, esse texto aqui, ele vai falar para a última igreja do período da graça, que é a igreja de Laodiceia. Para entendermos melhor, vamos para o significado da palavra Laodiceia. Laodiceia é uma junção de duas palavras, Lau e Diceia. Significa o povo reinando ou voz do povo. Então, o que significa? Quando o texto diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, nessa igreja, já não está mais ouvindo a voz do Senhor. Mas, para entendermos melhor, na primeira igreja, a igreja de Éfeso, o texto diz o quê? Deixa eu dar uma subidinha aqui. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão direita os pastores, já estou aqui debulhando, e anda no meio da igreja. Então, o que podemos entender é que no começo Jesus ele era o centro da igreja. Jesus ele andava no meio da igreja, mas que no final dos tempos a profecia vai nos dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, agora em conexão com o nome Laodiceia, significa voz reinando. O povo reinando ou voz do povo. Então aqui podemos entender, amado, que é uma igreja que já não é mais uma igreja cristocêntrica, como era a igreja de Éfeso, onde o Senhor Jesus ele tinha em suas mãos os pastores e ele andava no meio da igreja, mas que no final dos tempos, é isso que a profecia vai apontar, que no final dos tempos, Jesus ele já não está mais no centro da igreja, ele já é colocado para fora do culto em muitas igrejas. É por isso que o texto diz, eis que estou à porta e bato. Então, o texto aqui está falando, você vai ler na sua Bíblia com calma, está falando na igreja de Laodiceia, que significa povo reinando, aonde Jesus não reina mais. Então, no final dos tempos, surge entre essas 7 igrejas, as 2 últimas igrejas, que é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraterno, amor do Pai, uma igreja que ama o Pai, ama a doutrina do Pai, e a outra igreja que é a igreja de Laodiceia, uma igreja antropocêntrica, que deixa de ser cristocêntrica e se torna uma igreja antropocêntrica, uma igreja que tira Jesus. É a palavra que está dizendo, olha o que diz, eis que estou à porta e bato. Então Jesus ele é colocado para fora desse culto. Se alguém ouvir a minha voz, já não se ouve mais a voz do Senhor, porque é o povo reinando. Laodiceia significa povo reinando. Então, se alguém ouvir a minha voz, ele está fora. Éfeso ele está dentro, com os pastores nas mãos. E no centro das igrejas, e na igreja de Laodiceia, ele é posto para fora. Então, se alguém ouvir a minha voz, ele começa a falar com um por um. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Casa representa nós, servos do Senhor. E com ele serei, ele comigo. Isso aqui significa salvação. Então, amado, esse texto ele não fala aos ímpios. Ele pode ser usado para o evangelismo, mas esse texto ele está fortemente ligado a uma parte da igreja que deixa de ser uma igreja cristocêntrica e se torna uma igreja antropocêntrica. Uma igreja que já não dá mais louvores ao Senhor Jesus. Uma igreja que já não mais glorifica ao Senhor Jesus, mas que glorifica e honra ao homem. Porque é uma igreja que deixa de ser cristocêntrica para se tornar uma igreja antropocêntrica. Então, amados, essa é mais uma aula do nosso canal. Você que gostou dessa aula,
deixe aí o seu joinha, seu like e comente também. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus.